Olá, boa tarde, shalom, shalom. É bom estar aqui nessa rede social para compartilhar com você dias de oração intensa, dias de busca pelo Senhor, dias de colocar diante do altar do Senhor desafios, circunstâncias, pessoas. Eu tenho uma amiga muito preciosa e o intento hoje era nós fazermos uma live juntas para testemunharmos o que o Senhor fez, mas infelizmente não foi possível por várias questões, mas nós ainda vamos fazer, né, esse vídeo e vamos colocar aqui nas redes sociais. Mas na semana passada eu venho orando com essa amiga, a Mônica, já há quase um mês, né? Nós começamos a orar por outros propósitos e depois nós continuamos orando todos os dias ao meio-dia. Nós fazemos uma chamada e oramos pelas nossas necessidades, pelos nossos desafios. E quando foi segunda-feira passada, falei para ela, eu vou entrar essa semana num propósito de jejum por alguns desafios, algumas coisas que eu percebo que precisam ser quebradas pela oração, precisam ser quebradas pelo jejum, pela palavra de Deus, pelo profetizar. E fomos fazendo as nossas listas, né, de propósitos, de necessidades e de pessoas. Nós colocamos pessoas na nossa lista de pedidos e oramos e clamamos. Mas o Senhor sempre faz mais, o Senhor sempre nos surpreende. Quando a palavra diz que Ele faz muito mais além do que podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós, é exatamente assim. É abundantemente assim e mais. Aleluia. E muito mais. Então, nessa tarde, nós acabamos de sair da nossa última reunião de oração, no propósito, e nós estávamos orando assim. Nós começamos segunda-feira passada, ao meio-dia, e, e oramos. Eu compartilhei com ela que eu precisava, né, buscar mais, clamar mais, ser mais intensa, né? Ser mais intensa na busca, no profetizar, enfim. E aí o Senhor foi trazendo luz, o Senhor foi lembrando promessas, o Senhor foi avivando coisas no nosso coração, o Senhor foi nesses dias falando conosco, sabe? Que nós precisamos, aquele texto, não tendes porque não pedis. Então nós nos posicionamos muito nesses dias e E foi muito mais do que nós poderíamos pedir ao Senhor, porque nós nos dispusemos a buscar ao Senhor. E uma coisa que é maravilhosa é que quanto mais você busca, mais a sua fome aumenta, mais a sua sede aumenta pelo Senhor. E então nós saímos desse propósito hoje maravilhadas com o Senhor. Nós saímos renovadas, nós saímos apaixonadas pelo Senhor. Nós saímos na certeza de que cada pessoa foi visitada, que cada nome citado foi alcançado, cada família foi visitada pelo anjo do Senhor. E nós tentamos fazer uma live no Facebook, não foi possível, a conexão não completou, mas eu falei: não, meu coração queima essa necessidade de compartilhar o que o Senhor fez. Nós, a partir de hoje, eu sempre tenho falado com a Mônica que vai chegar aos nossos ouvidos o que o Senhor fez nas vidas das pessoas que nós oramos. Talvez até por algum tempo a gente possa se esquecer. Meu Deus, eu estive orando por essa pessoa. E é interessante que sabe como foi esse nosso propósito? Foram 7 dias orando 4 vezes ao dia. E ontem eu estava fazendo as contas, nós oramos 28 vezes. Nós apresentamos determinados pedidos ao Senhor 28 vezes, nós batemos a porta do Senhor, nós importunamos, né? Eu me lembro do texto de Lucas 18 que fala do juiz iníquo, né? Que aquela viúva, Jesus conta uma parábola, na verdade.
o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca desfalecer, nunca esmorecer. E ao final daquele texto, a palavra do Senhor, ela diz, vamos lá, vamos abrir a palavra? Ela diz assim, deixa eu abrir aqui. Estou com uma Bíblia com uma tradução, uma tradução, Bíblia judaica completa. E então ela ressalta conforme a cultura, né? A cultura judaica. E eu vou ler para você como é que está aqui na Bíblia, tá bom? Na Bíblia judaica. Diz assim: Então Yeshua contou aos Tamidim uma parábola para lhes mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava as pessoas. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, dizendo: Faça justiça contra o homem que está tentando me arruinar. Imagina, ela ia sempre diante do juiz declarar a mesma palavra. Por muito tempo ele se recusou, porém finalmente disse a si mesmo: Não temo a Deus, nem respeito as pessoas, mas pelo fato de essa viúva ser tão inoportuna, farei que ela receba justiça. De outro modo, ela continuará vindo e me importunando até me esgotar. Meu Deus, como ele estava abusado, né, da presença dela, chateado pela presença dela. Então o Senhor comentou: Reparem no que diz esse juiz corrupto. Olha o que diz. Deus não fará justiça ao povo escolhido que clama a ele dia e noite? Ele continuará à espera? Eu digo que ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará confiança na terra? Que texto maravilhoso, né? Que texto tão tremendo. Isso era Jesus ensinando aos seus discípulos. Talmidim é discípulos. E aí, nesse texto, ele fala sobre a necessidade de você persistir em oração. Aqui ele nos fala de um juiz corrupto, de um juiz iníquo, mau, que não temia Deus e nem os homens. Mas quem é o nosso Deus? Né? Nesses dias nós clamamos não apenas pelas nossas necessidades, mas pelas necessidades de pessoas que Ele ama. Necessidade de pessoas que precisam da visitação do Senhor. E qual não foi a alegria do nosso coração de poder ser cooperadoras do Senhor nesses dias. Então eu quero deixar aqui, existe uma necessidade, existe um desafio, existe uma doença, existe um problema familiar, um relacionamento com alguém. Vá ao Senhor, confie no Senhor, declare diante do Senhor a sua palavra. Nós não oramos apenas palavras vãs, nós fomos ao Senhor com a sua palavra, com a palavra viva, com as promessas da sua palavra. Nós fomos a eles, ao Senhor, com as promessas da sua palavra. E Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Como é bom caminhar com alguém que é tão confiável. Como é bom caminhar com alguém que é tão fiel, é amoroso, é paciente, é perdoador, é o Deus de milagres, é o Deus de promessas, é o Deus de alianças. Agora há pouco nós líamos Isaías 55, que nos fala sobre vir ao Senhor e comprar sem dinheiro vinho e leite. Fala tantas coisas maravilhosas e nós podemos buscar ao Senhor, nós podemos nos colocar na brecha. Talvez as pessoas que nós oramos, elas nunca saberão que nós clamamos ao Senhor, mas quando as respostas delas chegarem, nós vamos nos alegrar sabendo, nós clamamos, o Senhor ouviu. Eu disse para minha amiga, olha, eu vou olhar para você, a gente vai sorrir, vai dizer, uau, mais uma vez o Senhor respondeu. Mais uma vez o Senhor fez. Essa é a certeza que tem o nosso coração, que aquilo que nós pedimos, nós já temos.
É isso que nos diz Marcos 11, 22 ao 24, que se nós pedirmos algo ao Senhor, crendo, se nós falarmos aos montes, crendo, e nós ordenarmos aos montes, saiam do nosso caminho, em nome de Jesus, os montes das nossas vidas terão que obedecer, porque esse nome tem poder, porque a palavra do Senhor tem poder, o nome de Jesus tem todo o poder, porque a fé tem uma voz, e ela chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Ah, como é bom, como nós saímos dessa semana com grande lucro, com grande alegria e com mais fome, com mais sede. Que Deus te abençoe e que você possa se desafiar, que você possa buscar ao Senhor qual é a muralha que está diante de você, que você precisa que caia. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. Deus te abençoe. Eu quero aqui deixar uma oração. E que Deus te abençoe. Se esta palavra edificar você, compartilha na sua rede social. Compartilha com um amigo, com alguém que está necessitado. E que você, assim como nós, possa sair do seu desafio, sabendo que você não falou com o juiz iníquo. Você falou com o Deus Todo-Poderoso, com o Pai amoroso, com o socorro bem presente na hora da angústia. Ele não nos despede de mãos vazias. Nós saímos dessa uma semana de mãos cheias, com o coração cheio, transbordante. E é mais um segredo. Segredo de quem vence. É aquele que busca. É aquele que chama, por favor, vem cá, me ajuda. Me ajuda nesse desafio. Que maravilhoso. Vamos agradecer. Pai Santo, obrigado. Obrigado por esse tempo de propósito, de buscar ao Senhor, de buscar a sua palavra, de sermos guiados pelo seu Espírito. Senhor, eu oro para que cada pessoa que receber essa mensagem, Senhor, seja fortalecida, edificada e despertada, Senhor, para buscar mais ao Senhor, porque aquele que te busca te encontra, porque o Senhor tem prazer de se revelar, de se aproximar. Aquele que se aproxima do Senhor, o Senhor se aproxima dele. Muito obrigado, Pai. Eu amo o Senhor e eu agradeço ao Senhor. E eu peço que o Senhor toque esta pessoa que está ouvindo, que o Senhor anime o seu coração e a fortaleça, no nome santo e bendito de Jesus. E que, ao colocar o seu desafio diante do Senhor, ela possa sair desse lugar, Pai, como nós, como aqueles que sonham, fortalecidos, renovados, edificados. Senhor, com a sua fé acrescida, Pai. No nome de Jesus nós oramos, te adoramos e te agradecemos. No nome santo e bendito de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Uma excelente tarde e até a próxima. Tchau, tchau.